Boa tarde, senador Exalci, ao qual eu cumprimento e já parabenizo pela iniciativa da sessão solene em comemoração ao nosso aniversário, nós bombeiros. Cumprimentar o nosso senador Regufe, um grande amigo, companheiro, já de longa data, por diversas vezes já conversamos com relação às demandas da nossa corporação. Cumprimentar o senador Stevenson, parabenizá-lo pela fala, bastante coerente e em sintonia com as demandas das corporações, bombeiro, policial militar, de âmbito nacional. Cumprimentar o nosso comandante-geral em exercício, Coronel Ferreira, a Tenente-Coronel Mônica, Tenente-Coronel Paulo Lima, nosso Coronel Franco, grande amigo também. Cumprimentar os demais oficiais presentes, os nossos amigos praças, companheiros e demais convidados. Falar sobre o Corpo de Bombeiros, para mim, muitas das vezes é caro e até difícil. Servir diretamente por 2 décadas ao nosso Corpo de Bombeiros e sempre na linha de frente, então eu sei exatamente o que cada um dos senhores bombeiros enfrenta no seu dia a dia. Tive a oportunidade, senador Exalci, de servir na área de ensino. Lisboa foi homenageado aqui, meu companheiro de CFS, curso de sargento, e eu dei aula também no Cefap por alguns anos, então sei as mazelas, as dificuldades e as paixões que os instrutores enfrentam no seu dia a dia. Tive a oportunidade de trabalhar no mergulho, na área de salvamento, por 7 anos no mergulho de resgate. O senador Stevenson lembrou aqui dos nossos salvamentos. O seu estado tem um litoral magnífico, então sabe o que é o salvamento aquático, que é uma atividade extremamente difícil. Trabalhei também no serviço aéreo do Corpo de Bombeiros, então eu e sou condutor e operador de viaturas, então com essas experiências eu posso com propriedade falar exatamente o que cada um dos senhores passam. E hoje, representando não só a nossa corporação Bombeiro Militar, mas todo o Distrito Federal, nas competências que o parlamentar distrital tem, então a gente consegue fazer isso com muita propriedade. Senador Exalci, aliás, senador Regufe, os dois falaram que defender o Corpo de Bombeiros é defender a sociedade. Muitas das vezes as pessoas querem separar o indivíduo, mas não. Aquele bombeiro que entra de serviço de manhã, disposto a não voltar para casa, é o mesmo bombeiro que enfrenta as dificuldades da segurança pública no seu dia a dia, é o mesmo bombeiro que enfrenta as dificuldades que a grande população está sujeita no que diz respeito à saúde pública. Ou seja, o militar do bombeiro, ele está inserido na sociedade como um outro cidadão qualquer, e ele sofre com as mazelas da sociedade. Então, quando nós defendemos a Corporação Bombeiro Militar, que bem disse o senador Exalci, é reconhecida pela população como a instituição mais respeitada, a instituição que tem a maior credibilidade, isso foi construído ao longo de décadas, décadas e décadas. E os senhores hoje que estão na ativa têm o dever e a obrigação de manter esse status. Claro, nós, parlamentares, também temos essa obrigação. E quando a população, através de uma pesquisa, ela aponta esse nível de excelência dos bombeiros, quem são os representantes dessa população? São os parlamentares, os senadores, os deputados federais, os deputados distritais, cada um nas suas competências. Então, é uma obrigação nossa corresponder e reverberar esse respeito que a população tem. Senadores, nós enfrentamos uma pauta que nós temos que avançar. A gente vê que essa casa, tanto essa casa como a Câmara Federal, vem discutindo a questão da Previdência, e o que os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar anseiam não são benefícios. Não é benefício. O bombeiro ele não tem nenhum tipo de dificuldade de trabalhar. Ele não tem dificuldade de trabalhar porque ele já trabalha 48 horas semanais. Quando a gente vê que a carga horária de um trabalhador qualquer é 40 horas semanais. E quando a gente considera que das 48 horas semanais do militar, 50% dessa carga horária, Coronel Ferreira, é no período noturno, final de semana, enfim, não tem escolha.
você vê a carga de trabalho que o militar ele enfrenta no seu dia a dia. Acrescente-se a isso um ambiente de estresse, que você se deparar numa ocorrência onde tem vítimas, muitas das vezes é uma experiência que eu tenho, você vai numa ocorrência e tem uma criança, e essa criança é da mesma faixa etária do seu filho. Não tem como você separar essa experiência e imaginar e chegar em casa e você não conseguir dormir direito, você imaginando que aquilo poderia acontecer com o seu filho. Eu já enfrentei uma ocorrência que nós pousamos o helicóptero no quintal de uma casa que uma criança tinha ingerido um medicamento em excesso e ela ficou intoxicada, né? E eu fiquei por um grande tempo paranoico em casa com relação a medicamentos. E minha esposa falava, meu Deus do céu, relaxa, a caixa de remédios está lá no guarda-roupa, lá em cima. Mas a gente leva isso para o nosso dia a dia, por mais que nós estejamos preparados emocionalmente. E isso, senadores, colegas bombeiros, isso reflete no alto índice de suicídio nas corporações. Isso reflete no alto índice de alcoolismo e dependência química dos nossos militares. Então, quando a gente fala de previdência, a gente não quer benefício, a gente só quer algo que é condizente com alguém que enfrenta diuturnamente problemas dessa natureza. Ele não tem como ele sair de uma ocorrência dessa e ele não levar para casa 5%, 10% daquele sofrimento. É um orgulho para todos nós, mas nós parlamentares, não temos competência para discutir a Previdência, só apenas opinar, mas os senhores senadores, os 8 deputados federais que representam o Distrito Federal, eu conclamo, e pela fala dos dois, não tenho a menor dúvida, e aliás, por conhecer a história dos dois, eu não tenho a menor dúvida que nós estaremos muito bem representados quando chegar a essa casa o enfrentamento da Previdência. A carreira nossa, bombeiro militar, nós temos que avançar. O militar ele tem que ir para o enfrentamento tranquilo, sabendo que ele tem uma garantia, sabendo que a sua instituição, sabendo que o Estado reconhece esse sacrifício, que é o sacrifício da própria vida. Muitas das vezes eu sou antiético, porque eu digo, com respeito a todas as outras profissões, mas nenhuma outra profissão tem no seu lema ou nas suas atribuições o sacrifício da própria vida. E esse é o nosso lema. Aonde, em sã consciência, alguém se propõe ao sacrifício da própria vida? Só os militares, e isso deve ser considerado. Hoje é um dia de festa, é um dia de nós agradecermos a Deus a oportunidade de sermos bombeiros, agradecermos os nossos representantes, senador Regufe, senador Isalci, senadora Leila, são orgulhos para o nosso Distrito Federal. Eu não tenho a menor dúvida que os senhores representam bem no colegiado dos 81 senadores, e eu tenho uma grande honra de arvorar nos cantos que eu vou, que eu estou sendo muito bem representado no Senado, e eu tenho certeza que toda a corporação bombeiro pensa da mesma forma. Então, dessa forma, eu finalizo a minha fala parabenizando todos nós, bombeiros, e dizer que na Câmara Legislativa nós estamos no pronto emprego, na defesa dos interesses da corporação. Fazer mais um adendo, o senador Isalci e o senador Regufe falou sobre as suas emendas. Eu destinei agora 4 milhões de reais em emendas parlamentares ao Corpo de Bombeiros, 2 milhões para a construção do ginásio no Colégio Militar Dom Pedro II, que é um orgulho para nós, e agora transpôs mais uma barreira, senador Isalci. Nós somos a melhor escola pública do Distrito Federal. Conseguimos superar o Colégio Militar do Exército, que é um nível de excelência. Então, destinamos 2 milhões para a construção de um ginásio à altura do colégio, destinamos mais 1 milhão de reais para a construção das instalações dos projetos sociais de Braslândia, que o projeto já está pronto, e mais 1 milhão de reais para diversos projetos menores. Então, a gente está atento para trabalhar nesse sentido. Senador Regufe, o senhor falou das emendas que o senhor destinou para o Corpo de Bombeiros, eu vou ser específico sobre uma, sou da área de salvamento aquático, e o senhor tinha destinado 1 milhão de reais, 1,5 milhão, não me lembro o valor exato, para a compra de uma lancha para os mergulhadores,
A lancha está lá, tem contribuído muito para o serviço de salvamento e resgate no Lago Paranoá. Então, com essa fala, eu encerro minhas palavras, desejo e rogo a Deus que continue protegendo cada um dos senhores no exercício da profissão, que é o sacrifício da própria vida, e proteger a nossa sociedade. Muito obrigado, uma boa tarde a todos.